Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 15 do módulo 15 Dash. E agora então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar continuidade à aula passada. Se você não viu, dá uma olhadinha na aula passada, apareça card. Bom, o que foi a aula passada na verdade, pessoal? Vou mostrar aqui rapidinho no nosso código. A gente tinha falado ali como é que a gente podia colocar uma interface gráfica que tinha tanto a questão do callback, tá? O que é o callback? Na verdade, o callback é a possibilidade que a gente tem de interação, né? Então você clica num componente e aquele componente vai ter uma ação associada a ele, tá? E permitir a gente então, por exemplo, clicar num slider, né? Numa barrinha de pontos, e conforme a gente clicava nos pontos, aparecia o texto correspondendo a qual ponto que a gente selecionou, tá? Então, agora o que que a gente vai fazer com isso? A gente vai usar na aula de agora para, por exemplo, puxar uma base de dados, né? Então aqui, por exemplo, antes de mais nada, eu vou fazer a instalação pip install Jupyter Dash. E lembrando que na descrição do vídeo tem todo esse código que a gente está rodando aqui, tá? Então, a primeira parte aqui é a gente poder fazer a instalação do Jupyter Dash, tá? E aí ele está fazendo a instalação, legal. Infelizmente, cada notebook que a gente abrir aqui tem que fazer essa instalação, tá? E agora aqui, ó, esse aqui é um endereço que eu tenho dados em formato de CSV, Comma Separated Values, tá? Então, se eu, por exemplo, colocar aqui, eu vejo que tem valores separados por vírgulas. Então, eu quero ler o que esse arquivo que está nesse endereço de internet, só que eu quero ler e colocar isso no formato de tabela, no formato do Pandas, lá do data frame do Pandas, tá? E aí ele leu para mim, leu todos os valores, né? Tudo bonitinho, legal. Só que aí o que que eu vejo? Eu vejo que tem uma coluna aqui, pessoal, que é a coluna ano, tá? Então, eu poderia fazer o quê? Eu poderia, você vê que tem valores repetidos, né? 52, 57, 62, 67, porque está por país, e você vê que tem uma repetição de valores aqui, tá? Então, eu gostaria de colocar aqui, por exemplo, e só pegar os valores os valores, né, e colocar isso de uma única vez. Por exemplo, se apareceu 1952 duas, três, 10 vezes, só vai aparecer uma, né? Com esse DF, aspas simples, year, eu tenho aqui, na verdade, um conjunto unique, que não tem repetição, né? Então eu peguei toda essa coluna year, tá? Então aqui, por exemplo, se eu não tivesse botado esse unique, eu teria pego todos os valores da coluna year. Você vê que vai ter repetição, tá? Mas se eu ponho esse comando unique, aí ele fala assim, ó, isso aqui é a lista de valores que aparece sem repetição, tá? Então, para que que a gente está fazendo tudo isso, pessoal? Porque agora a gente vai montar a nossa interface com base nessa questão, tá? Então, por exemplo, com esse unique aqui, o que que eu posso fazer? Eu poderia usar aquilo que a gente já tinha definido antes, né? Que é os labels, né? Os labels do meu app layout. Então, esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer labels, tá? Labels. Aqui eu vou criar um dicionário, tá? Esse dicionário, pessoal, ele vai ficar como? Ó? Ele vai ficar assim, here, string, here, for year, in df unique, tá? Então, isso aqui, ó, vou botar o labels para vocês verem como é que ele vai ficar, ó. Ele só vai criar um dicionário pra gente, que eu tenho aqui o número, a indexação em número e a indexação em string, né? Então, esse aqui é a chave e o valor do dicionário, tá? Ele criou um dicionário que vai ser útil para quê? Para a gente fazer a nossa interface agora, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, como é que vai ficar a nossa interface? Eu vou aproveitar coisas da aula passada, certo? Acho que apareceu algum card aí em algum momento da aula passada. Se vocês viram, legal. Se vocês não viram, dá uma olhadinha, porque é interessante, tá? Então, na aula passada, pessoal, eu já tinha esse app layout aqui, esse código do app layout, que vai ser importante, vai ser interessante para a gente poder, digamos assim, fazer o nosso trabalho aqui, tá? Então, eu vou colocar agora aqui, para a gente poder enxergar como é que vai ficar isso, tá? Então, só um momentinho, peraí. É isso, tá certo. Então, agora eu venho para cá, ó. Vou colocar aqui, ó.
um app layout. Então aqui eu tenho um componente slider, tá? Que ele já aparecia, né? O texto, o slider. Aqui eu tenho o valor mínimo, o valor máximo, labels, que eu já defini aqui em cima, ok? Só que esse label aqui de 0 não tá legal. Tinha que ser o quê? Tinha que ser o menor valor de year, né? Eu posso vir aqui, ó, def year. Vou puxar aqui, ó. E aí, como é que você faz para puxar o menor valor, né, pessoal? Porque, enfim, se você ficar digitando na mão, tudo vai ser ruim. Então, você vem aqui, ó, valor mínimo, df, já está definido ali, mínimo, tá? Df year, máximo. E o value inicial dele vai ser df mínimo. Pronto. Eu escolhi um mínimo, tá? Poderia ter sido outro de forma arbitrária. O marks aqui, que são os nossos labels, já estão definidos, certo? E o step, eu tenho que botar um step aqui, none. Step, none. Pronto. Então, com isso, pessoal, ele vai formar uma escala, tá legal? Essa escala é interessante, é importante para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder selecionar o ano. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a nossa interface. Ah, sim, faltou a gente botar o app, vou digitar aqui, ó, app, run, server, debug, igual a true. Então agora ele vai debugar, ok? Ele vai rodar também, vai abrir aqui um linkzinho para a gente trabalhar. Ok, ele está carregando aqui, tá? Ele deu esse erro loading layout, pessoal. E se você for investigar o que é esse erro loading layout, eu descobri, na verdade, que é o fato dele não estar usando string aqui, tá? Então, em princípio, esse erro loading layout ocorre porque aqui no labels eu não botei string e string. Eu fui em fóruns, eu fui em vários lugares. E esse erro de loading layout é um erro estranho, mas aqui acontece, ó, você viu? Eu botei string, só porque eu botei string aqui, e aqui também, ele já deu a interface direitinho, ó, ele está funcionando. O que eu gostaria de mostrar aqui, pessoal? Eu gostaria de selecionar o ano e ele mostrar um texto embaixo correspondente aos dados, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o código da aula passada, que também está na descrição do vídeo, que eu tenho um app callback. Que é, conforme eu mexer nesses componentes aqui, ele vai estar ouvindo, né? Esses componentes aqui estão ouvindo e vão atuar. Vai ser, enfim, você vai modificar a interface de acordo com a ação que você fizer através do app callback. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é, aqui eu tenho um componente output que eu inseri aqui, e esse componente output já está na interface gráfica aqui, ó, div id my output. Ok, bateu o id também. Componente children, ok. E aqui o input é quem? O slider. E esse cara aqui é id slider, beleza. E o componente que você vai extrair desse input é o velo. Perfeito, bateu também. Então, aqui está tudo certo. Update output div, então ele vai fazer a atualização quando eu chamar esse callback desse div, que é o output, tá? E aí o que acontece? Ele vai te dar saída, format. Aí, em vez de você pegar o input velo, que é só o ano, eu vou rodar desse jeito aqui, ó. Quer ver, ó? Que é meio decepcionante, né, pessoal? Ó. Então ele vai só te dar o ano que foi selecionado. Mas você poderia fazer mais. O que que você poderia fazer, ó? Tá vendo, ó? 57 e tal. Bom, eu não quero isso. Eu gostaria de mostrar algo mais interessante. Então, eu gostaria de, por exemplo, dados selecionados, tá? Então aqui, ao invés de ser input value, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer. Se eu fizer df.year input value, quando eu fizer isso aqui, eu posso fazer uma busca dentro do df, assim, ó. Então isso aqui é uma coisa que o Pandas permite. Ele vai pegar o valor 1956 e vai comparar com esse year aqui, tá? E aí, o que acontece? Vamos colocar aqui selected year.
para ficar mais fácil de entender. Então você pegou um ano selecionado, certo? E aqui, ó, esse ano selecionado você vai buscar na coluna Year todas as linhas que estão com aquele valor de ano na coluna Year. E só vai selecionar, então, aquelas linhas do DF que estão para aquele ano. Tá? Essa é a ideia que está por trás desse código aqui, que eu acabei de inserir. Então ele atualizou, tá vendo? Ó? Não ficou bonito? Não, ficou feio. Tá? Mas eu gostaria de mostrar para vocês que ele tá pegando, ó, Albânia, 1957, tá vendo? Ó, Algéria, 1957. Claro que a gente pode apresentar isso de uma outra forma? Pode. Poderia usar, por exemplo, exibir isso aqui como uma tabela, ou poderia exibir isso aqui como um gráfico. Ficaria interessante? Ficaria legal. Por quê? Porque aí você usa essa barrinha aqui para fazer um gráfico, ou ele interagir num gráfico, ou ele colocar uma tabela, desenhar um data frame, né, em HTML. Enfim, a gente pode trabalhar com muitas coisas a partir disso que a gente está vendo, tá? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os códigos estão na descrição do vídeo. E aqui eu dei um apanhado, dei uma visão geral de muitas coisas que a gente já explicou nas aulas anteriores. Então, a ideia aqui é que se você chegou nessa aula agora, caiu de paraquedas, muita coisa vai estar estranha, mas é porque eu já expliquei nas aulas anteriores. Então, eu sugiro você começar desde o início, caso você tenha chegado de surpresa nesse vídeo. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, a gente vai melhorar esse código. Como assim? Eu vou pegar ele e vou botar um gráfico que você vai poder mexer, vai poder brincar. Você vai alterar o slider ali, o gráfico vai mudar. Vai ficar bem bacana, bem legal, tá? Então, obrigado, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!